Boa noite a todas e todos. É um imenso prazer agora estar de volta, né? Nesse momento em que nós começamos já a 12ª sessão, a 12ª mesa do Congresso Internacional da Academia Paulista de Direito, que começou ontem à noite, aliás, anteontem à noite, né? Com a abertura em que nós tivemos uma entrevista maravilhosa e uma exposição virtual das obras do artista Cildo Oliveira, que trabalha com o tema da cidade, com o tema do meio ambiente, com o tema dos rios, né? Ele que é originário de Recife e tem um trabalho muito bonito que nós apresentamos, e tanto este vídeo da abertura quanto os demais vídeos da conferência estão todos à disposição e vão ficar na página da academia para que possam ser compartilhados, possam ser vistos, revistos. São todas aulas maravilhosas que ocorreram. Nós também fizemos na abertura a homenagem ao professor Renato Jeanine Ribeiro, que recebeu o título de acadêmico emérito, que foi um título criado na minha gestão, na presidência da Academia Paulista de Direito, voltado para homenagear aqueles que, no Brasil e na sociedade internacional, contribuíram de forma decisiva e muito assim com comprometimento realmente de energia vital para a construção da ordem dos direitos humanos, da paz e da democracia. Então, além do professor Renato Jeanine Ribeiro, que recebeu agora nessa versão do nosso congresso, e também vão receber o professor Celso Laffer e o professor Dalmo Dallari, na versão anterior, no primeiro Congresso Internacional da Academia, receberam Fábio Comparato e José Gregório. E nós temos, depois dessa homenagem, nós tivemos a palestra do professor Renato, mas um pouco antes dela, a palestra muito bonita de Stelios Hormuzziades, que é um poeta, um jurista e também um estudioso da literatura grego, que nos brindou com uma palestra sobre poesia, política e cidade na Grécia, na tradição helênica. E tivemos também a minha palestra sobre justiça, democracia e cidadania. Essa foi a sessão de abertura. Ontem nós tivemos vários encontros interessantes. Nós começamos pela manhã com uma discussão sobre universidade e cidade e cultura, né? Nós tivemos a participação do professor João Gandino Rodas, que é acadêmico da Academia Paulista de Direito, foi reitor da Universidade de São Paulo, e tivemos a participação do professor titular da FAO-USP, professor Nabil Bonduc, que também teve uma participação importantíssima como secretário de Cultura, vereador, a participação na Habitat, a conferência da ONU e assim por diante. E depois nós seguimos com várias conferências muito interessantes que abrangeram aspectos da acessibilidade na cidade, a mobilidade na cidade, falamos sobre questões de meio ambiente. Hoje nós tivemos um debate interessantíssimo pela manhã com a presença da professora Elza Boateux e do José Reina, que é um jornalista, e da Maria Mendizábal, que é pesquisadora da academia, sobre verdade e direito, a memória, a justiça de transição. Em seguida, nós tivemos um debate maravilhoso com 3 jornalistas, o Eduardo Reina novamente, o Jamil Chad e a Juva Lauer, sobre a questão da democracia, dos direitos humanos e o jornalismo, né? E foi um debate assim muito vivo, muito interessante. Em seguida, nós tivemos, como tivemos também no dia de ontem, a apresentação de comunicações dos pesquisadores e pesquisadoras da academia e daqueles que, sendo de outras universidades, de Alagoas, de Portugal, da Itália, apresentaram suas comunicações também, e foram debates muito importantes e muito interessantes que fizemos. E agora nós seguimos assim, sempre com o brilho que é trazido pelos nossos convidados e pelos participantes, com uma sessão extremamente rica, sobretudo pela participação de 3 queridos amigos, em primeiro lugar, mas, sobretudo, 3 estudiosos sérios de temas ligados à cidade, temas ligados à democracia, aos direitos humanos e à cidadania. São eles o Dr. Nelson Faria de Oliveira, que é o presidente
da comunidade dos juristas de língua portuguesa, né, com a qual a academia tem uma parceria muito interessante. Participamos de um evento maravilhoso organizado pela comunidade jurista de língua portuguesa no Tribunal da Relação, em Lisboa, onde eu pude oportunidades de falar sobre a questão do resgate da tradição democrática, da tradição da ciência política, e ao lado de outros juristas maravilhosos de Portugal e do Brasil. E, a par disso, a Natália Oliveira, que é filha e também é uma jurista muito interessante, faz um trabalho muito bonito, muito inovador, ela participa da academia como uma das coordenadoras dos núcleos do Academia da Paz, que é o Centro Internacional da Paz, Justiça, Solidariedade e Transformação de Conflitos, que é um dos núcleos de pesquisa da Academia Paulista de Direito. Em seguida, nós teremos o querido professor livre-docente da Universidade de São Paulo, um administrativista, um estudioso do direito da cidade, o direito urbano, um estudioso das questões do direito público, que é o professor Marcos Augusto Pérez, da Universidade de São Paulo. E, afinal, teremos a participação de um querido amigo, que é o Carlos Lima, que é um educador muito importante, que tem um trabalho maravilhoso ligado à conscientização, à mobilização, ao ativismo dos jovens, né? Os jovens que têm um papel extraordinário desde 2015, 2016, com a questão fundamental das ocupações, né? A luta dos jovens por fazer escolhas, né? Para poder tomar conta do seu destino e pela qualidade do ensino, e nós vamos ouvir as pesquisas e as lições do professor Carlos Lima. E com isso nós, então, encerraremos esse encontro, depois teremos um debate muito interessante entre os nossos amigos e participantes. O Marcos Pérez é também acadêmico titular da Academia Paulista de Direito. Portanto, dizendo bem-vindo a todos, eu passaria desde logo a palavra ao querido Dr. Nelson Farias de Oliveira, né, com o meu carinhoso abraço e com os votos de boas-vindas da Academia Paulista de Direito. Dr. Nelson, por favor. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imenso o convite formulado pelo amigo Alfredo Attier, enfim, um dos grandes líderes, digamos, do âmbito jurídico, em frente da academia, com certeza um dos mais importantes líderes da academia que nos prestigia sempre com as suas palestras, com seus eventos. A CJLP realmente tem uma parceria muito interessante em que procuramos, de certa forma, dar o nosso contributo nos aspectos jurídicos, na melhora da justiça e sempre preocupados com essa questão, com as questões que derivam da nossa própria vida em sociedade e também em comunidade. Então, fica aqui o meu agradecimento ao Dr. Alfredo Attier Júnior, enfim, e os parabéns, enfim, por mais este grande congresso num tempo totalmente diferente, né? Não acreditávamos passar por uma fase dessa, mas, de certa forma, cria também outros espaços, cria também outro mundo, e a gente tem que aproveitar, dentro desse período pandêmico, aquilo que pode também nos propiciar outras alternativas. E a temática que me foi apresentada para discorrer é cidades na tradição constitucional dos países de língua portuguesa. Na verdade, esse é um tema muito complexo, um tema muito, muito amplo, que só essa temática a gente poderia passar uma semana aí discutindo. Na verdade, os países de língua portuguesa, que eu poderia enumerar aqui, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, que também faz parte, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. As constituições de língua portuguesa, em que estão inseridos todos esses países, na sua grande maioria, com exceção do Brasil e Portugal, as demais foram, digamos assim, constituídas após a Revolução dos Cravos. Nós tivemos um período revolucionário em Portugal, que eu costumo dizer que foi o grande abrir, talvez, da Europa, né? Com a Revolução dos Cravos, nós tivemos, de imediato,
uma mudança significativa na Espanha, na Grécia, outros países foram se abrindo, curiosamente o Brasil também, né? Então, essa Revolução dos Cravos teve uma importância muito significativa e também no advento das constituições. A Constituição Portuguesa, que era uma Constituição de 76, que é uma Constituição de 76, teve algumas alterações, uma Constituição, digamos, de um caráter, a princípio, muito socializante, até pelo ímpeto do momento, foi uma revolução que tinha um foco bem à esquerda, né, no sentido da liberalização, enfim, da ampliação de todos os direitos. E o professor Jorge Miranda, autor da Constituição, foi muito feliz na elaboração de sua Constituição, em função até do momento que se vivia naquela oportunidade, e depois isso veio, digamos assim, a sofrer algumas alterações, mas fato é que a Constituição portuguesa conseguiu dar um caminho, digamos, ao Brasil, a Portugal, um caminho para o progresso, e conseguiu, digamos, fazer com outro país. A Constituição brasileira de 88, considerada cidadã, realmente, enfim, espelha muito o anseio daquele momento. Ulisses Guimarães trabalhou muito, o professor Ulisses Guimarães trabalhou muito no desenvolvimento, enfim, na criação e na aprovação da Constituição, que realmente ela tem um cariz muito forte. Eu não vou falar de todas as constituições, porque senão falar de cada uma delas demandaria muito tempo. O que eu falo sobre as outras constituições dos demais países, também tiveram uma influência forte do período revolucionário em Portugal. Foram, digamos assim, a princípio, muito socializantes, e depois, com o tempo, também foram tendo algumas alterações que a transformaram em uma Constituição, digamos assim, não tão radical, não tão socializante. Períodos, digamos, difíceis. Angola, por exemplo, foi o último país realmente a ser pacificado. Uma guerra de muitos e muitos anos que prejudicou muito o desenvolvimento daquele país, até que, com o fim da guerra, o país também seguiu o seu caminho. Mas, na verdade, as cidades nesses países se desenvolveram também com fulcro, com base nessas constituições. As constituições foram um modelo para esse desenvolvimento, um modelo que na sua grande maioria, excelente o modelo, mas em termos de praticidade não foram tão felizes. Um dos aspectos principais de todas as constituições são os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais da pessoa humana, digamos, direitos que são consagrados, né, pela própria Carta das Nações, em que os direitos básicos são consagrados e são protegidos. Os direitos humanos, enfim, todo o seu histórico, desde o tempo de Ciro, né, o Ciro o Grande, consagrou, digamos, um início na proteção dos direitos fundamentais. É curioso que isso aí é 569 a.C., Ciro o Grande, ele, conquistando a Babilônia, ele enxergou e disse: mas todo mundo tem direito à liberdade, todos têm direito à sua religião, todos têm direito a serem livres. E ele simplesmente, todos aqueles que eram escravos, ele, na verdade, liberou todos. Vocês todos estão livres, né? O fato é que o desenvolvimento e o caminho dos direitos fundamentais foi um caminho longo, foi um caminho muito, muito longo, até chegarmos, digamos, à Inglaterra com a Magna Carta, em que o rei realmente entendeu que todos tinham direitos. E em verdade, o direito natural se manifestou com muita ênfase. É direito natural das pessoas, enfim, o direito à felicidade, o direito à família, enfim, existiam direitos e ninguém, por mais forte que seja, nem mesmo o rei, poderia, na verdade, tirar esses direitos.
Enfim, o caminho não era fácil. O caminho, digamos, foi um caminho tortuoso na busca dos direitos humanos, né? Porque bem antes de qualquer aspecto definidor dos direitos humanos, não havia nada, né? Enfim, vivíamos em períodos, digamos, de verdadeiras trevas, né? Em que as aldeias, principalmente na Europa, eram, digamos assim, invadidas, enfim, por invasores, e as pessoas tinham o quê? Tinham que se refugiar muitas vezes junto aos senhores feudais, pegando o exemplo do feudalismo, para se protegerem, né? Quem na verdade não estivesse, digamos, bem com o poder não tinha direito algum, né? Era um período muito sinistro. Então esse período foi digamos assim, se desenvolvendo, foi acontecendo. Fato é que tivemos depois, em 1700 se não me falha a memória, 1776, no que concerne à questão americana, onde que se criou os Estados Unidos. Depois nós tivemos, em 1789, a Revolução Francesa, mas depois não foi fácil. Depois veio Napoleão e ele praticamente acabou com todo aquele período de liberdade. E tivemos depois também períodos mais sinistros. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, em que os direitos fundamentais praticamente deixaram de existir, principalmente na Europa. Então, a questão, o caminho para os direitos humanos foram, digamos assim, caminhos muito, muito difíceis. Os direitos fundamentais foram realmente muito importantes nesse período, né? Pós Segunda Guerra Mundial, e trabalhados muito por Eleanor Roosevelt, né? Que é uma mulher que, frente à ONU, ela coordenou a aprovação da Carta das Nações Unidas, né? A carta que regula os direitos fundamentais, os direitos humanos, salvo engano, são 30 artigos que protegem os direitos humanos. Só para dizer que as constituições dos países de língua portuguesa trabalham muito essa questão dos direitos fundamentais. Muito, muito, com muita maestria. Eu estive assistindo a palestra do professor Vicente Trevas, em que ele, na verdade, descreve sobre a questão da crise nas cidades, né? E realmente a gente assiste, em alguns países, crises enormes nas cidades, na gestão, no seu desenvolvimento, na edificação, enfim, nos mais diversos aspectos em que essas cidades acabam não correspondendo com as suas constituições, né? Se nós mesmos tivermos a nossa Carta Magna, no seu artigo 5º, curiosamente, ela declara que a casa é inviolável. Só que, na verdade, ela não garante a casa para as pessoas, né? Então, esse é um direito muito relativo. Uma pessoa que vive na rua, enfim, de certa forma, é a sua casa, só que é violável. Então, só para pegar um aspecto com relação à questão das edificações, né? O fato é que as cidades cresceram muito, muito, e notadamente as metrópoles brasileiras. Se nós pegarmos o caso de São Paulo, nós tivemos fatalmente, aí uns 40 anos atrás, a figura de Figueiredo Ferraz. Não sei se lembra, ele foi prefeito de São Paulo, e Figueiredo Ferraz, uma oportunidade, ele via aquele crescimento desordenado de São Paulo, as periferias de São Paulo crescendo, digamos assim, sem nenhuma organização, as favelas se multiplicando, a represa de Guarapiranga, enfim, embora devesse ser protegida, sendo tomadas por favelas à sua volta, e ele percebeu que não havia como manter um crescimento daquela natureza, porque a gente iria, digamos, destruir o seu em volta. E ele, uma declaração que lhe custou o cargo, ele efetivamente foi bem claro: São Paulo tem que parar de crescer. Não há condições de crescer dessa forma. Fato é que, no outro dia, o seu cunhado, Laudo Natel, que era o governador de São Paulo, porque o prefeito era nomeado, o governador Laudo Natel o demitiu. Fato é que, na questão, digamos, constitucional,
nós temos, digamos, um instrumento que são as nossas constituições, só que, na verdade, elas não refletem nesses países o que, evidentemente, está inserido na mesma. Sou muito crítico nessa questão, porque nós não podemos, digamos, sonhar somente em ter uma Constituição. É importante que a Constituição ela tenha força, ela tenha vida, né? Mas a luta pelos direitos humanos é uma luta, digamos, como falei, uma luta dura e uma luta difícil. Nós tivemos aí figuras muito importantes na questão da defesa dos direitos humanos, na busca dos seus direitos, e figuras muito, muito fortes. Uma delas foi, com certeza, Nelson Mandela, né? Nelson Mandela foi uma figura, digamos, muito importante, teve, digamos, um aprendizado duro com relação a toda a sua vida, passou grande parte de sua vida na cadeia, e muitos, quando achavam que ele viria para um radicalismo muito grande, ele deu uma resposta à altura, né? Deu uma resposta à altura e conseguiu, com isso, obter o poder de uma forma pacífica na África do Sul. Tivemos, digamos assim, a presença de Nelson Mandela em 2 oportunidades aqui no Brasil, e uma na segunda oportunidade, no governo Fernando Henrique Cardoso. Ele teve uma recepção maravilhosa e teve um jantar em que participaram desse jantar mais de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. E ele, quando fez o seu discurso, ele agradeceu o convite, agradeceu a amabilidade dos brasileiros, e ele fez uma observação que calou a todos. Ele simplesmente disse: um jantar desta importância na África do Sul, todos os convidados são brancos e todos os serviçais são negros. E ele falou assim: eu observo aqui, neste momento, que todos os convidados são brancos e todos os serviçais são brancos também. E ele encerrou. Isso aí trouxe, digamos assim, uma interrogação e deixou em choque a todos, né? Mas nós temos, digamos assim, um grande caminho a percorrer, né, na questão da busca dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Que a gente ouve muita crítica com relação: olha, isso é coisa dos direitos humanos, só protege bandidos. Enfim, existe uma visão deturpada disso. Porque se nós não tivermos e não garantirmos os direitos humanos, por mínimo que seja, nós estaremos retroagindo no tempo e voltando, enfim, no período anterior a Cícero. Exato. Então, o que nós temos é que melhorar na questão dos direitos humanos, e temos que fazer com que as cartas, as constituições que nós temos, que realmente elas tenham eficácia. Elas realmente possam funcionar, né? Esse é o grande desafio. É o desafio que nós temos. Outro dia ouvi, não sei se corresponde à verdade, aqui em Lisboa, que estavam dizendo que, numa reportagem, que 97% do Rio de Janeiro estava dominado pelo crime. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável, uma situação dessa. Mas aí são fatores, digamos, que convergem para essa situação, a não aplicação realmente rigorosa da nossa Constituição. Essa é a verdade. Se a nossa Constituição funcionasse, né, se o poder estivesse à rua, se o poder ocupasse os espaços, realmente, poder constituído, democrático, e só obteremos isso com uma Constituição que funcione, uma educação. A educação é fundamental, né? Eu costumo sempre dizer que o pior mal que nós podemos fazer a uma pessoa é privá-la de educação e cultura. Se nós tivermos, de repente, pessoas com educação, cultura, enfim, com saúde, com segurança, certamente o nosso país será outro. Agora, o grande desafio
é esse que eu digo. É fazer realmente as nossas constituições, as constituições dos países de língua portuguesa, elas funcionarem. E é aquela história. E aonde, evidentemente, começa os direitos humanos, os direitos fundamentais? Na verdade, começa em todo lugar, né? Ele começa na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, com os amigos, em todo lugar, esses direitos humanos. É o respeito a todos, seja na questão da cor, seja na questão do ofício que desempenha, seja na questão religiosa. E é justamente isso, esse é o grande desafio, tornar realmente esse universo desses países altamente democráticos, mas democráticos não só na acepção política da palavra, democráticos sobre todos os aspectos, né? Na questão do meio ambiente, na questão do vizinho. Esse é o grande desafio. Eu acho que o caminho para o Brasil é justamente fazer as constituições funcionar, não só do Brasil, como dos outros países também de língua portuguesa. Digamos assim, Portugal, dentro desse contexto, é o país que mais consegue, digamos, atender a esses requisitos constitucionais. E talvez por quê? Onde está a resposta? Qual o caminho? O caminho foi a educação. Portugal, nos anos 70, praticamente deveria ter em torno de 60% de analfabetos. Hoje, praticamente, o analfabetismo praticamente não existe, né? E os profissionais portugueses, hoje em dia, são de altíssimos níveis. Nós temos aí, mesmo no Brasil, nós temos diversos presidentes de multinacionais, alemãs, francesas, italianas, que são portugueses, né? Espanholas. Então, esse é o nosso desafio. Meus amigos, olha, eu não vou estender mais, senão a gente estoura muito a questão do tempo, mas, como eu falei, isso aí seria uma temática para a gente estarmos discutindo e abordando por um longo tempo. Mas, novamente, enfatizo, agradeço ao presidente, ao Alfredo Atier Júnior, pelo trabalho, e agradeço muito pelo convite. Espero ter contribuído, enfim, com as minhas modestas palavras. Muito obrigado. Dr. Nelson contribuiu, claro, muito importante, né? Sobretudo esse testemunho de Portugal, né? Portugal, sobretudo durante o período da pandemia, atravessou todo o período de uma forma absolutamente conforme aos ditames constitucionais. E recentemente, inclusive, eu fiz um encontro, uma live, exatamente comparando as respostas à pandemia em Portugal e no Brasil, né? Então, em Portugal, o regime constitucional respondendo à pandemia e no Brasil o regime anticonstitucional respondendo à pandemia, né? Porque hoje a nossa pior ameaça à democracia vem exatamente do fato de nós estarmos sob um regime anticonstitucional, um regime que é adversário da Constituição, lamentavelmente, né? Então, é como se nós estivéssemos voltando no tempo para a era pré-direitos humanos, né? Como o senhor, como você, né? Como nosso amigo, né? Como você referiu assim com muita propriedade, né? Então, é extremamente importante essa questão da educação e, sobretudo, essa análise aí a partir de Lisboa, né? Nessa paisagem bonita aí com esses livros bonitos nessa biblioteca. Muito bem. Muito obrigado, Nelson, pela participação. Dito isso, eu gostaria, então, de, abraçando carinhosamente o Marcos Augusto Pérez, né? Esse jovem professor da Universidade de São Paulo e querido amigo, eu o convido, então, a expor o seu tema. Muito bem-vindo, Marcos. Bem, boa noite a todos e todas que me acompanham, nos acompanham nesse início de noite. Obrigado pelo convite, querido Alfredo Atier Júnior. É um prazer estar contigo e com toda essa assistência nesse início de noite, como também é um prazer estar com o Nelson e com o Carlos, pessoas que eu infelizmente não conheço pessoalmente, mas seguramente terei a oportunidade de conhecer em breve, assim que essa situação toda que aflige não só o Brasil, mas como o mundo todo,
ela se resolva. O tema que me foi endereçado me importa em falar nas cidades, mas também na participação nas cidades, mas também na comunicação nas cidades e também na tecnologia nas cidades. Como esse tema envolvia esse aspecto da tecnologia, então eu resolvi preparar uma apresentação, uma tecnologia. Então eu vou exibir para vocês uma apresentação que acho que vai facilitar também vocês visualizarem as mensagens que eu vou passar e me facilita também um pouco na rapidez aqui com que eu quero pronunciar as minhas ideias. Então, deixa eu compartilhar com vocês. O anfitrião não me deixa compartilhar. Não, você pode compartilhar aí. Diego, posso, deixa eu ver. Você transfere para ele o compartilhamento? Consigo. Eu acho que dá para você compartilhar aí não está aí no share screen, não dá para... não estou conseguindo. Mas então, se vamos sem apresentação, vamos sem apresentação. Peraí. Diego... Eu já liberei. Já liberou? Marcos. Liberei. Vamos lá. Beleza. Ficou bonitinha a apresentação, por isso que eu queria mostrar para vocês. Bem, agora acredito que vejam minha tela, né? Estamos vendo. Cidades, comunicação, participação e novas tecnologias. Exatamente. Então, o roteiro de minha exposição, nesses poucos minutos que nós temos, vai passar por dar um panorama geral sobre a situação das cidades hoje no Brasil e no mundo, sobre a utilização das tecnologias de informação e comunicação nos ambientes urbanos, quais as utilidades que a gente pode tirar desse ambiente até disruptivo aí, da aplicação de novas tecnologias nos ambientes urbanos e quais os desafios que nós temos pela frente em função dessas tecnologias que vêm por aí. Vamos começar com esses dados, que acho que são dados bem interessantes, né? Vejam os números, né? Hoje nós já temos uma grande maioria, a grande maioria das pessoas já vive em cidades, e já vive em grandes cidades. Esses dados são dados do Banco Mundial. Mas em 2050, nos chamados países desenvolvidos, nós vamos ter 88%, praticamente 90%. 9 de cada 10 pessoas vão morar nas grandes cidades. Daqui a pouquinho, daqui a 30 anos. Talvez eu e a Tia ainda estejamos vivos até lá. Talvez não. Vamos torcer. Depende dos antibióticos. No restante do mundo, também há já uma maioria de pessoas morando em cidades, e essa maioria deve aumentar, deve crescer. Então, o fenômeno da urbanização é um fenômeno definitivo na história da civilização, na história dos povos, e ele está se incrementando, ele não parou, ele está se incrementando. As pessoas mais e mais moram nas cidades, mais e mais moram nas grandes cidades. Vejam esses números que interessantes. Até 2050, considerando só a Ásia e a África, vai haver um aumento em 2,5 bilhões de pessoas morando nas cidades. Então, tem 2,5 bilhões de pessoas que hoje não moram em cidades, nesses dois continentes, que passarão a morar nas cidades. É um prognóstico, mas prognóstico feito pela ONU. Até 2030, o mundo terá 43 megalópolis, quer dizer, 43 cidades com mais de 10 milhões de habitantes. 66 cidades entre 5 e 10 milhões de habitantes. E uma em cada 4 pessoas no mundo morará em megalópole. Então, quer dizer, se vocês acham que os nossos problemas são pequenos, esperem até 2030. Se acham que continuam pequenos, esperem até 2050. Quer dizer, por conta de... veja bem, por que as cidades estão crescendo tanto? Só na China, dessas 43 megalópolis, nós deveríamos ter umas 18, né? Por conta do desenvolvimento econômico. Né? Então, o desenvolvimento econômico está em curso, ele não parou no mundo todo, claro.
Há países que já atingiram um grau de desenvolvimento e não devem passar muito daí, mas já o grau de urbanização é imenso, mas há muita gente vindo ainda no movimento de crescer, né? Tá bem, teve a pandemia, teve a crise de 2008, o capitalismo tem passado por crises cíclicas, a globalização sofre muito questionamento ultimamente, há perspectivas ruins na relação dos Estados Unidos com a China, a possibilidade de uma guerra não só comercial ou fria, mas uma guerra quente. Mas, apesar disso tudo, levando em conta o vetor principal, o vetor é de desenvolvimento econômico. E, a continuar-se o desenvolvimento econômico a estender-se pelo que os chineses chamam a nova rota da seda, que passa pela Ásia, que passa pela África, né, que chega até o Chile, chega até o Brasil. O Brasil não chega, porque o Brasil, a diplomacia brasileira se nega já há algum tempo a reconhecer esse programa como um programa que vale a pena participar dele. Talvez um pouco de racionalidade a gente tenha no futuro. Por enquanto, nós não temos. Mas há um movimento de desenvolvimento e esse movimento de desenvolvimento pode atrasar o prognóstico da ONU, pode atrasar o prognóstico do Banco Mundial, mas as cidades continuarão a crescer, né? O crescimento das cidades nos traz também problemas, nos traz também desafios, né? Não só desenvolvimento, não só as maravilhas de se morar na cidade. Temos problemas de toda ordem, de toda ordem. Temos problemas fundiários, temos problemas de saneamento, temos problemas de habitação, temos problemas de segurança, temos problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica nessas grandes cidades e do impacto dessas grandes cidades também no aquecimento global, na medida em que a matriz de eletricidade, de energia que essas cidades usam não é uma matriz limpa. Temos problema de toda a ordem de mobilidade, quer dizer, as pessoas que moram numa cidade de 10 milhões de habitantes têm problemas de mobilidade, de transporte, né? As grandes cidades, elas danificam o meio ambiente, as grandes cidades, elas trazem novos desafios para a saúde, né? Vide o problema que nós estamos passando, que nasceu numa grande cidade chinesa e se estendeu para todas as grandes cidades do mundo, onde a maior incidência de Covid no Brasil, nas grandes cidades, né? Nas grandes cidades, onde tem mais doentes, onde tem mais mortes, embora existam nessas cidades mais serviços públicos de saúde. Enfim, são os desafios também para a saúde que as grandes cidades representam, ou problemas relacionados a isso. Problemas relacionados à educação, à participação política, quer dizer, em ambientes menores, a participação política se dá de um determinado modo, no ambiente de uma grande cidade, uma megalópole, há que se inventar ou se reinventar a participação política, tal como ela ocorria no século XIX, ou no início do século XX, ou nos anos 50, não serve mais, né? Temos que reinventar a participação política para reinventar a democracia, para segurar a democracia, porque senão ela pode escorrer pelos nossos dedos, como tem, de certa maneira, acontecido. Há problemas na governança pública, na administração pública. Quer dizer, governar a cidade de 10 milhões de habitantes para mais é muito difícil. Vejam vocês, mais uma vez, o exemplo da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem o terceiro orçamento do Brasil. O primeiro orçamento é da União, o segundo é do Estado de São Paulo e o terceiro é da cidade de São Paulo. Então, eu tenho uma cidade que tem um orçamento maior do que o Estado do Rio, o Estado de Minas, o Estado do Rio Grande do Sul e todos os demais estados da federação, exceto o Estado de São Paulo. E, ainda assim, nós vivemos nesse ambiente que nós bem conhecemos, de uma profunda desigualdade, onde a miséria voltou a campear, com problemas na área de mobilidade, com problemas na área de saúde, com problemas na área de educação, com problemas de toda ordem, com problemas de segurança gravíssimos, né? Enfim, viver em megalópolis é bom,
Significa que nós estamos nos desenvolvendo, mas os desafios de viver em megalópolis são imensos, são imensos. E esses desafios estão se espalhando pelo mundo. As novas tecnologias, elas podem ajudar a solucionar todos esses problemas? Diria a vocês que sim. A vocês que sim. Que há tecnologias que vêm sendo desenvolvidas já há algum tempo, nos últimos 10, 15 anos, algumas tecnologias já maduras e outras ainda em amadurecimento, que podem simplificar o enfrentamento daqueles problemas que eu acabei de listar. O emprego dessas tecnologias de informação e comunicação, tem uma sigla, TIC, né? O emprego dessas novas TICs no ambiente urbano geralmente é denominado de Smart City. Né? Há um jargão aí, talvez um nome até comercial, que liga, digamos assim, a ideia de todas essas utilidades dentro de uma perspectiva de realização de determinadas finalidades de interesse público, de grande interesse público, de grande interesse da população, porque associadas à solução daqueles problemas antes listados por mim. E eu poderia resumir a vocês que uma cidade inteligente, ela só é uma cidade inteligente se ela cria um ambiente propício ao atingimento, ou à realização dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, né? Que vão desde o meio ambiente saudável, desde o combate ao aquecimento do globo, até o combate à fome, né? São os 17 objetivos aí, são muito grandes, muito importantes, e são um grande desafio lançado pelas Nações Unidas para todas as nações, a partir de um consenso havido anos atrás, e que importa em chegar a 2030 com esses objetivos razoavelmente cumpridos dentro de determinadas metas. Então, a cidade inteligente, em primeiro lugar, ela é uma cidade sustentável na perspectiva do cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Parece muito abstrato? Vamos tentar concretizar essa ideia um pouquinho mais. Uma cidade inteligente, então, é uma cidade que tem um governo inteligente. Pode parecer piada isso, às vésperas da eleição, a gente tendo que assistir a propaganda eleitoral na TV, no rádio, e agora pelas redes sociais, né? Mas um governo inteligente no sentido de um governo que utiliza a tecnologia de forma inteligente, de forma a ter resultados de maior eficiência, de maior efetividade, de menor custo-benefício, ou de maior custo-benefício, de menor custo e de maior benefício, né? Esse é um governo inteligente. Há alguns anos atrás, o governo norte-americano, o governo federal norte-americano, ele lançou um desafio a partir de uma política pública de eliminação do papel na administração pública, né? Reduction Paper Act chamou essa política. Isso torna o governo inteligente, né? Isso faz com que o governo fique mais acessível. Há alguns anos atrás, não há uma década, menos do que isso, a Espanha anunciou que não tem mais papel na sua administração pública. Depois ela recuou um pouco, porque ela notou-se que os mais velhos tinham alguns problemas de utilização da tecnologia e que a eliminação completa do papel retirava das pessoas mais velhas a possibilidade de acesso, de peticionamento e de tudo mais. Mas, enfim, a gente pode dizer que há majoritariamente uma administração digital. A OCDE, há cerca de 5, 6 anos atrás, fez um estudo encomendado pelo governo brasileiro de digitalização de toda a administração pública no Brasil.
identificando boas práticas que poderiam ser utilizadas pela administração pública. Desde então, esse estudo vem navegando ali no governo federal. Muito pouca gente tem acesso a ele, mas nós podemos ter acesso a ele se quisermos. A gente dá uma googada aqui OCDE, Estudo para a Digitalização do Governo Brasileiro, e aparece esse estudo. É um estudo público que está na rede. Então, nós passaremos por isso, não sei quando, mas passaremos por isso, por ter um governo mais inteligente na perspectiva de utilização da tecnologia. Mas não importa o governo ser só inteligente. A indústria, o comércio, os serviços, eles devem ser inteligentes também na perspectiva da sustentabilidade e do amparo daqueles 17 objetivos da Organização das Nações Unidas, né? As condições de vida devem ser sustentáveis e devem ser inteligentes. A infraestrutura dessa cidade deve ser inteligente. E o meio ambiente deve ser inteligente. Então, uma cidade inteligente é uma cidade que tem muita inteligência por trás dela. Não é só colocar uma lâmpada de LED com uma câmera por trás ou ligada num cabo que leva dados dessa iluminação para um centro de dados da prefeitura, que faz com que estou caminhando para a minha conclusão aqui, que faz com que a cidade que economize com a energia elétrica. É isso também, mas não é só isso, né? Há necessidade de que esse ambiente completo, desse ambiente inteligente, numa perspectiva holística, ele seja planejado. Esse talvez seja o maior entrave para a implantação de cidades inteligentes no Brasil. O governo brasileiro não tem tradição de planejamento, né? E planeja mal, né? E geralmente delega o planejamento para a iniciativa privada. Mas muitas vezes a iniciativa privada não quer planejar, ela só quer vender, ela só quer comerciar. E justamente, não há injustiça nenhuma nisso, né? É porque, afinal, a iniciativa privada serve para isso, né? Para vender, para comerciar, para industrializar. O governo deveria estar fazendo o planejamento voltado ao bem-estar da população, para que essas duas dimensões de interesse, o interesse desses particulares, desses privados, o interesse público, convergissem para uma ponderação, formando um interesse público maior, convergente, né? Mas, enfim, há muita captura da inteligência pública no ambiente brasileiro pela iniciativa privada, especialmente quando essa iniciativa privada tem forte influência sobre o governo. Há segmentos da indústria, do comércio, dos serviços que têm mais influência. Tem outros que não têm tanta influência assim. Quem tem menos influência mesmo é a sociedade, porque a sociedade ela insiste em ser desorganizada, né? Salvo os funcionários públicos que se organizam bastante em torno dos seus próprios interesses, não todos os funcionários públicos, especialmente alguns, a sociedade ela se mobiliza pouco. A sociedade se mobiliza pouco no Brasil. Bem, falando um pouco das utilidades, vejam, essa figura, desculpe, ela está em inglês, mas é uma foto que eu tirei aqui de um PDF que eu tinha antigo para falar das utilidades dessa cidade inteligente. Para vocês verem que eu tenho um centro de dados aqui. Esse centro de dados ele pode comandar a segurança, ele pode comandar os bombeiros, ele pode comandar determinados edifícios, ele pode comandar determinados serviços, desde serviços sociais, serviços de socorro, ele pode comandar o transporte, ele pode comandar o fornecimento de água e ele pode comandar o fornecimento de energia, especialmente essa questão da iluminação pública, tal. Muito simples hoje usar esse tipo de tecnologia, né? Então, uma cidade inteligente é uma cidade que usa o melhor da ciência, o melhor da tecnologia para a organização dos serviços públicos, das utilidades públicas, do governo, enfim, possibilitando tanto à iniciativa privada um ambiente fortemente competitivo, onde a iniciativa privada possa avançar, possa se tornar uma iniciativa privada de competitividade global,
como também que os cidadãos consigam utilizar a sua liberdade plenamente, ouvindo os pássaros, andando nas ruas, divertindo-se, participando dos eventos culturais da cidade, trabalhando, movimentando-se na cidade, comunicando-se na cidade, tendo acesso à rede mundial. Não sei se todos que nos acompanham sabem que numa cidade como São Paulo há muitas pessoas sem acesso à internet ainda, sem acesso à banda larga. Muitas pessoas que moram na periferia da cidade não têm acesso à banda larga porque não tem cabo de fibra ótica na periferia de São Paulo. Isso é uma vergonha. Vergonha maior do que isso nos dias de hoje, só o Rio Tietê e o Rio Pinheiro serem poluídos. Isso é realmente indesculpável. Mas também é indesculpável o fato de negarmos à maior parte da população de São Paulo o direito a acessar a rede mundial. Eu sou uma pessoa razoavelmente informada, mas há pouco tempo, participando de um evento, me disseram: você se diz um humanista, tal, mas a sua empregada doméstica lá na sua casa, aquela pessoa que trabalha lá na sua casa, te ajuda, ela tem a senha do seu Wi-Fi? Eu falei: deve ter. E eu cheguei em casa e perguntei. Eu tenho duas moças que me ajudam, uma faz comida, a outra limpa. Agora, na época da pandemia, isso ficou uma loucura, porque elas não vêm mais. E aí, a casa começou a ficar suja, depois a gente arrumou um esquema de emergência. Mas, enfim, cheguei para elas e perguntei: olha, vocês têm a senha do Wi-Fi? Não. Por que vocês não têm? Vocês nunca deram. Então, por favor, anote aí a senha do Wi-Fi. E elas gostaram muito disso. Isso foi muito importante para elas. Por quê? Porque quando elas chegam na casa delas, elas não têm rede de banda larga para acessar a internet. Vejam o cerceamento que isso provoca na vida de uma pessoa. Estou chegando ao fim, Atier, a dizer o seguinte: esse novo ambiente nos impõe alguns desafios. Aí eu trouxe uma outra gravura aqui e peço mais uma vez desculpas por estar escrito em inglês. Quer dizer, essa cidade inteligente é uma cidade que tem que ter como centro o cidadão. Né? Ela é uma cidade centrada no cidadão, né? Que implanta ferramentas de TI para que o cidadão participe das decisões da cidade, para que o cidadão colabore com o serviço da cidade, para que o cidadão responda. É uma cidade responsiva, né? É uma cidade cujos custos arcados pelo orçamento chegam efetivamente ao cidadão. É uma cidade que presta contas. As ferramentas de TI facilitam a prestação de contas. É uma cidade transparente. Essa é uma cidade inteligente. Nós não conseguiremos essa cidade inteligente sem que esses homenzinhos e essas mulherzinhas aqui do desenho que eu estou passando para vocês, eles participem efetivamente da vida social, da vida do governo local e reivindiquem essa cidade. Porque senão, sabe o que vai acontecer, especialmente aqui no Brasil? As luzes vão ficar inteligentes, algumas ruas vão ficar inteligentes, o entorno dos shoppings vão ficar inteligentes, os shopping centers vão ficar inteligentes, mas aquele local onde as pessoas efetivamente moram, na periferia da cidade, vai continuar nas trevas. Queria, só para acabar a minha prosa, indicar dois livros aqui para vocês que tratam sobre esses assuntos. Um deles chama-se Smart Cities. Está aqui, ó. Desse Anthony Townsend. Ele forja esse conceito e dá exemplos, trabalha em torno de exemplos, de experiências. É um livro bem interessante. Fala de regulação das Smart Cities mundo afora. Um outro livro muito interessante, fala inclusive de experiências no Brasil, é esse, chamado Cidade Responsiva.
né, do Stephen Goldschmidt e dessa professora de Harvard chamada Susan Crawford. Também é um catálogo de experiências de participação, né, de participação política, mundo afora, nas cidades, no ambiente das cidades, a partir do uso da tecnologia. Vocês sabem, e aí eu acabo, que o orçamento participativo foi inventado no Brasil, foi inventado em Porto Alegre, né? De lá ele migrou para várias cidades do Brasil, ele consta lá, de uma maneira meio pouco clara, mas consta da Lei de Responsabilidade Fiscal, e é usado na cidade de São Paulo, por exemplo. Pois bem, quando o prefeito de Nova York, o Bloomberg, esteve em São Paulo, na época acho que o prefeito de São Paulo era o Fernando Haddad, ele conheceu o orçamento participativo e ficou encantado com o orçamento participativo. Ele falou, eu vou implantar o orçamento participativo em Nova York. Colocou algum dinheiro na implantação do orçamento participativo e fez o orçamento, a participação se deu através de um aplicativo de celular. No primeiro ano, essa experiência narrada aqui no livro da Susan Crawford, no primeiro ano, 1 milhão de pessoas participaram do orçamento participativo de Nova York por meio do aplicativo de celular. Então, esse é um exemplo de como a tecnologia pode estar voltada para o bem, pode estar voltada para o bem-estar. Há grandes desafios no meio disso, desafios relacionados à privacidade, especialmente, desafios relacionados aos dados pessoais, mas, olhando pelo lado bom, acho que nós podemos dizer que, se ficarmos atentos, vamos chegar nesse ponto. Vamos chegar no ponto de ter as nossas cidades e as nossas grandes cidades transformadas em cidades inteligentes nas próximas décadas. Hoje eu estou otimista, Tia, e acabo por aqui. Muito bem. Marcos, maravilhosa a sua exposição, muito obrigado. Quer dizer, muito bem preparada, muito bem desenvolvida, muito didática, muito clara, né? Enfim, a gente está conversando não apenas com os juristas, né? Eu gosto de continuar a chamar os juristas de juristas, né? Não usar o termo profissionais do direito, né? Porque eu gosto de preservar esse termo, que é o termo que liga o direito à justiça, né? Então, nosso público não é apenas de juristas, mas é de cidadãos, né? E isso é muito importante, né? Essa clareza, né? A gente abandonar o juridiquês, isso é muito importante. E eu fiquei muito assim, eu gostei muito da sua exposição, né? Um aspecto, digamos assim, que eu salientaria é que você ligou a ideia de cidades inteligentes, né? A ideia dos objetivos, né, de 2015, forjados em 2015 na Conferência da ONU. A ONU primeiro fez os objetivos para 2015 em 2000 e depois em 2015 os objetivos para 2030, né? Então é um compromisso da Organização das Nações Unidas de 15 em 15 anos fazer a atualização desses compromissos, desses objetivos. E entre esses objetivos está não apenas a ideia de desenvolvimento e sustentável, claro, mas estão também outras ideias que são extremamente importantes, né, que foram enriquecendo o programa daquilo que a gente pode chamar de nova ordem mundial, né? Porque a nova ordem mundial, que se inicia em 1972, ela vai aos pouquinhos, digamos assim, superando no sentido dialético, né? Superando a ordem que foi estabelecida pela ONU em 1948 com a Declaração de Direitos Humanos. As declarações de direitos humanos foram estabelecidas em 48 pela ONU. Em 47, o continente americano já tinha sua declaração, que depois foi atualizada em 69. Mas em 50 nós tivemos a Declaração Europeia, em 81 nós tivemos a Declaração Africana de Direitos Humanos e dos Povos, né? Em 66, em dezembro de 66, as duas declarações de direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais. Mas a partir de 78, a ordem internacional ela vai superando a questão dos direitos humanos, de tal sorte que a gente não podia mais, ou não pode mais hoje dizer assim, eu tenho direitos, nós temos direitos. Não, essa ordem se transformou numa ordem de deveres e responsabilidades, né?
responsabilidades e deveres para com a natureza, claro, né? Não apenas recursos naturais, porque hoje a natureza, inclusive, é sujeito de direitos, né? A última declaração dos chefes de Estado, em 92, já falava na Mãe Terra, né? E a exemplo de várias constituições aqui sul-americanas, andinas, que já falam da terra como sujeito de direitos. Mas também responsabilidade com relação aos povos, né? E, sobretudo, aos povos mais pobres, mais miseráveis mesmo, não é? Porque o direito, digamos assim, na ordem internacional, ele se transforma, ele deixa de ser um direito que afirmava a igualdade para ser um direito que reconhece a desigualdade e estabelece o dever e a responsabilidade de construção dessa igualdade. Então, ligar a ideia das cidades inteligentes, né, quer dizer, portanto, das novas técnicas, né, servirem à construção dessa nova ordem é uma forma muito inteligente de abordar o tema das cidades inteligentes, né? Quando as pessoas do direito dizem que temem a inteligência artificial, eu acho graça, né? Eu digo, pelo menos a inteligência cegou ao direito, né? Que seja artificial, né? Se não é natural, que pelo menos a inteligência artificial ilumine o direito, né? Mas é claro que a gente tem que lembrar uma coisa que eu acho muito importante, né? Que na verdade, não existe ainda uma tecnologia inteligente e não existe inteligência artificial, que assim como o Smart Cities é um rótulo de uma assim, propagandístico, né? A inteligência artificial também é um rótulo propagandístico, quer dizer, não há ainda inteligência artificial e nem há perspectiva disso chegar a acontecer. A inteligência ainda nos pertence a quem, né? Aos humanos parece que também não, né? Porque, enfim, veja as escolhas erradas que nós temos feito ultimamente. E não é à toa que eu decidi que nesse ano de 2020 nós íamos fazer o segundo Congresso Internacional da Democracia com esse tema das cidades, porque, enfim, também é o ano em que aqui no Brasil nós temos as eleições municipais, as eleições nas cidades. E é preciso que as pessoas prestem atenção, porque as raízes das pessoas estão nas cidades, né? Hoje mesmo, no debate da tarde, entre o que o Nelson até referiu, entre o Vicente Veras e o Vladimir Antônio Ribeiro. Você conhece o Vladimir também? O Vladimir, nosso querido amigo, né? O jurista, especialista em saneamento e em muitas áreas do direito urbanístico também, uma pessoa que eu gosto muito dele, vou trazê-lo para a academia também. No nosso debate, a gente estava justamente falando a respeito da necessidade da gente criar mecanismos de enraizamento, digamos assim, para a participação, né? E esse é o tema também em que eu tive aí o prazer de trabalhar com várias outras figuras importantíssimas da cidade, com movimentos sociais, com intelectuais, e desse movimento participou também o Carlos Lima, não é, Carlos? Esse São Paulo Sua, uma agenda mínima necessária para a cidade de São Paulo, né, e para oferecer a todos os candidatos e candidatas a vereadores e prefeitas, prefeitos, vereadores, né, para que eles adotassem ou possam adotar isso como um projeto de desenvolvimento sustentável, uma cidade feliz, uma cidade igual, de igualdade, uma cidade em que a cultura esteja presente, a educação esteja presente, e a educação é o seu tema, Carlos Lima. Olha, carinhosas boas-vindas a você, e você tem a palavra agora. Obrigado, Atiê, obrigado, Alfredo, por essa alegria de poder compartilhar essas coisas que fazemos tão bem, né, e que nos faz tão bem e que faz nossas crianças, nossos adolescentes e nossos adultos também das escolas públicas, né, da escola pública da cidade de São Paulo, né? Porque a gente precisa ventilar coisas boas na educação. Ela não é só feita de coisas ruins. Aliás, eu acho que ela é feita de muitas coisas boas que não aparecem. E por isso mesmo, a gente precisa ocupar. E esse é um lugar de ocupação, viu, Alfredo? Poder ter a oportunidade de falar com pessoas tão bacanas e ver aqui e escutar e aprender com dois sujeitos que trouxeram aí referências incríveis, né?
e eu a todo momento fiquei me perguntando o que eu vou dizer. Olha, o que eu vou dizer, eu acho que vai criar uma tríade muito boa, um conhecimento que para esses 32 que estão aqui, incluindo nós, vamos sair daqui iluminados, né? Vamos dizer assim, inspirados, porque agora é um momento de inspiração, um momento histórico, né? E como é um momento histórico, vocês estão vendo que atrás de mim tem uma pessoa aqui atrás, né? Eu nunca estou sozinho nessa minha coisa da educação, né? Aqui atrás tem Gabriela Valim, que hoje que foi uma estudante de Itaquera, porque falava demais, né? E aí a professora reclamava porque ela falava demais. Aí a mãe dela falou: "Poxa, filha, o que você quer fazer? Você fala demais, só você sabe, reclamação porque você fala demais." Aí eu falei: "Mãe, eu sou assim, uma menina preta da periferia, mora em Itaquera, pô, é assim." Aí a mãe dela viu um negócio na escola chamado Imprensa Jovem. Aí contou para Gabi: "Gabi, eu acho que eu encontrei um negócio que para você vai ser legal." Eu falei: "Vamos lá para ver." Aí eu fui lá, tinha uma agência de notícia, que era um grupo de estudantes que falava tanto quanto ela, dava trabalho na escola, e é ali que era o fluxo. E aí ela se encontrou nesse espaço. Hoje essa menina, que hoje ela está na Inglaterra, ela foi simplesmente a primeira mulher preta a ser representante da juventude da cidade de São Paulo, no governo Haddad. Uma menina que foi escolhida para ser isso porque fez uma campanha, veja só, 15 contra 16. Ela usou o Instagram para poder fazer uma mobilização pelas redes sociais com suas amigas, estudantes como ela também, de escola pública, para poder fazer as pessoas refletirem sobre esse projeto da questão da diminuição da idade. 15 contra 16, 15 segundos que tinha do Instagram para dar um recado. E aí elas foram pelas redes sociais, pelo Instagram, buscando gente para poder falar. Então falou com o presidente, com o artista, com gente do povo, com jovens, com presos, com todo mundo, e foi para a ONU falar sobre esse evento. Teve uma sessão da ONU para jovens poderem falar, e a nossa querida brasileira Gabriela Valim, mulher preta da periferia, foi lá e representou nós e os estudantes também. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente vai falar de jovens, educação e participação nas cidades, pesquisar e escolher matérias e currículos, porque na cidade de São Paulo, a gente conseguiu fazer um movimento inédito no país, com a maior pesquisa de educação, maior até do que a do próprio MEC, quando foi fazer, né, as consultas públicas para criar essas novas formas de educação, o currículo, enfim. Nós simplesmente criamos um jeito com eles, né? Ou eles criaram um jeito com nós, professores, e consultou 43.655 estudantes, usando o aplicativo de celular que eles usavam para ser, na verdade, a bag digital, né? A malinha digital, onde ele poderia consultar e criar suas matérias e notícias e mandar para a comunidade. Eles falaram: vamos pegar esse aplicativo que a gente usa nas coberturas jornalísticas e vamos usar ele como instrumento para consultar os nossos amigos, para perguntar para eles que educação a gente aspira para nós mesmos. O que a gente gostaria que a educação fosse bacana para nós? E o que eu acho de educação? Acho que a última pergunta é muito importante. O que eu acho de educação, né? Isso é legal, isso não é? E aí, gente, criou esse movimento que a gente chama de Estudante Tem Voz, esse movimento potente que iniciou em 2017. E olha, nessa fala que eu vou falar para vocês, esse Estudante Tem Voz, ele foi crescendo e se entrando no organismo, né, da rede municipal de ensino, sobretudo nos jovens estudantes, que agora a gente está discutindo com a Unesco a criação do estudante mediador. E aí, Marcos, vou falar uma coisa para você: estudante mediador ODS. Esse sujeito
menino e menina que vai ajudar a escola a integrar a escola, a comunidade com temas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e tantos outros temas que são importantes para ele e para a família e para a comunidade. Então, eu vou, se vocês me permitirem, eu trouxe um PowerPoint também. O PowerPoint é simplesmente para trazer as pessoas que eu não posso trazer aqui para falar. Então, eu coloco as imagens dos meninos e meninas e assim é uma forma da gente falar que estamos juntos nessa conversa aqui, tá bom? Então, muito bem. Diego, você consegue autorizar e usar o PowerPoint aí, Diego? O meu já está habilitado aqui, viu? Então vai, manda bala. Beleza, bora lá. Então, joia. Ótimo. Beleza, então deixa eu só subir aqui o... Aí, agora tá legal. Bom, então eu sou Carlos Lima, tá? Sou professor da Rede Municipal de Ensino. Atualmente coordeno o Núcleo de Educomunicação na cidade de São Paulo. Sou especialista em educomunicação. E educomunicação é uma política pública na cidade de São Paulo, uma conquista de 2004, e que hoje faz com que a gente tenha um legado de promover a participação do estudante pela e com a comunicação. E é nesse rótulo, né, que a gente chama de educomunicação, que se faz todo o trabalho que a gente está desenvolvendo na rede. Bom, quando a gente fala de trabalho de educomunicação, a gente sempre procura entender, né, e trazer e acolher a curiosidade da criança e do adolescente. Se a gente olhar para essas crianças, a gente está vendo aí essas crianças ali no evento, com aquela cara de curiosidade, cheio de ideias, cheio de perguntas, porque, afinal de contas, elas não foram ali para fazer um trabalho de escola, né? Vou até o lugar, depois eu tenho que fazer uma redação e entregar para o professor. Não, eles vão lá para poder fazer com que suas questões se coloquem presente na hora de falar com um adulto, numa horizontalidade, trazendo a sua curiosidade de criança, para que isso se torne um conteúdo, e esse conteúdo, coletivamente, com essas meninas e esse menino, possa ser customizado um produto que não é uma redação para o professor de português, mas uma matéria em vídeo, em áudio, em fotografia, que vai ser propagada, né? O que eles viram nesse evento, que é um dos maiores eventos do mundo na questão da cultura japonesa, né? Que é o Festival Brasil-Japão, ou Brasil, ou o contrário, enfim, mas é um festival cultural e que essas crianças foram lá como repórteres para poder fazer o trabalho e desenvolver aí a sua ideia de poder ter perguntas e poder conversar com as pessoas, né? Então, se ela é protagonista, ela pode questionar sua realidade e propor mudanças, né? E aí eu quero dizer para vocês que, na verdade, a gente fala que a gente tem que abrir espaço, a gente precisa dar voz à criança e ao adolescente. Coisa nenhuma. A criança e o adolescente têm voz. A gente precisa oferecer espaço, e não só isso. Não é só oferecer espaço para eles poderem falar, é acolher as questões, as ideias, né, as reflexões desses estudantes. Porque, como a gente diz aqui, é preciso oferecer um espaço de escuta e trabalhar junto com a criança e adolescente para acolher ideias, porque aí todo mundo ganha. A educação ganha, o adulto que dá aula ganha, a criança que recebe a aula ganha, a família que tem um filho na escola ganha, a comunidade ganha. Então, se todo mundo trabalha nesse processo dialógico, e aí a gente coloca a criança para poder fazer esse papel, ou o adolescente, todo mundo ganha. Bom, é esse espírito que faz com que, no nosso trabalho com a Agência de Notícia Imprensa Jovem, que, na verdade, são grupos de crianças e adolescentes de várias idades que fazem lá seus programas de rádio, suas
coberturas jornalísticas, suas coberturas fotográficas, suas histórias em quadrinhos, seus jornais murais, suas apresentações como mestre de cerimônia, como a gente pode ver aqui do lado, ou também tantos outros projetos de mídias, né, usando e ocupando as redes sociais, né? A gente literalmente está ocupando, né, o Brasil, e neste momento estamos ocupando a América Latina, porque alguns países da América Latina estão muito interessados nesse projeto. Por enquanto, nós somos um país, São Paulo, a cidade de São Paulo é muito grande, e ela está totalmente tomada por agências de notícia. Aqui são 417 unidades escolares, da educação infantil ao ensino médio, passando por 3 aldeias indígenas, escolas municipais de educação surda que tem o projeto Imprensa Jovem. Praticamente toda a cidade está ocupada. Onde não está ocupada? Não, onde nós temos a riqueza, né? Porque aqui não tem imprensa jovem, né? Aqui a escola é rica e não tem espaço para trabalhar com esse tipo de projeto. Mas as bordas das cidades estão todas ocupadas. Então, olha o potencial que nós temos para poder desenvolver políticas em que a gente usa a escuta dos estudantes para poder falar o que é melhor para ela, para essa cidade. Bom, então, a gente fala que o estudante é o mediador que constrói pontes entre escola e a comunidade. Por quê? Ele entende da comunidade muitas vezes mais do que o seu professor. E fazer esse papel de mediador, não só mediador, né, como uma pessoa que está ali para construir, para dialogar, mas um mediador de construir mídia, porque as crianças e adolescentes já sabem construir mídia, então você constrói uma ponte muito potente, muito ampla, né? E por isso mesmo, a gente entende que o conhecimento dos estudantes como produtores e leitores de mídia cria um tema muito poderoso para realizar intervenções sociais e por meio da comunicação. Então, esse menino, essa menina, ele constrói mídia, mas também ele lê a mídia, né? Então, a gente falar, por exemplo, de fake news e falar de desinformação, a gente tem um projeto na escola municipal aqui de São Paulo que forma esse estudante também para não cair nas armadilhas da fake news e da desinformação, porque quem constrói mídia entende qual é os problemas e as ratoeiras que existem, e aí ele aprende também a ler a mídia. E por isso, a gente imagina que para construir todo esse cenário, né, e formar essa criança, esse adolescente, nós temos que trabalhar na perspectiva de projeto, garantir o protagonismo, a participação, a colaboração, a expressão criativa, a comunicação, a leitura crítica, o diálogo, a cultura de paz e a cultura digital. Isso são características importantes que garantem que o trabalho aconteça na escola. Então, a produção de mídia por estudantes é uma construção coletiva, tem que ser, que se baseia nos valores. E a gente está aqui num momento de pura democracia. E democracia é parte do nosso negócio. Então, democracia, diálogo e empatia são coisas muito importantes, ingredientes importantíssimos para liderar com os estudantes, né? Sair desse modelo de escola em que uma pessoa apenas fala e os outros escutam, para correr disso aqui, né? E chegar numa sala em que eles e elas produzem o conhecimento. Coloque as suas impressões sobre a escola. Desenvolva projetos de intervenção social na escola e, de alguma forma, ajude a escola a estar melhor e ele também está melhor dentro da escola. Então, não há maneira fácil de mudar uma educação bancária. Isso que a gente tem aqui é muito difícil, né? Mas isso é um dado, né? Educação bancária é um tema do Paulo Freire, né? E a gente está tentando passar para uma educação emancipatória. É um caldo cultural muito grande, por isso a gente investe muito na formação do professor, porque isso é cultural. Isso não se muda apenas por projetos ou por decretos. Você precisa formar cultura, e você forma cultura formando o professor para entender esse cenário que é bastante evoluído. Bom, aqui, então, nós temos a relação desse estudante, né? Bastante horizontal. O estudante tem voz, esse movimento, ele, primeiro,
se inicia com um processo em que eles vão decidir coletivamente o que eles vão conversar com as pessoas, o que eles vão intervir na comunidade. Quando eles têm que conversar, não existe aquela coisa dele ficar muito abaixo do adulto. É na igualdade. Nós temos aqui o presidente da Campus Party Brasil, um dos maiores eventos do planeta, em que, no pé de igualdade, essa jovem está conversando, não está fazendo uma reportagem apenas. Ela está conversando, olho no olho, com uma pessoa que, em tese, estava ali inacessível, porque essa garota é da periferia, esse cara, sei lá onde ele mora, mas aqui a gente criou o que a gente chama de uma cultura de encontro. Aliás, isso também poderia se fazer dentro da escola. Professor e estudante deveria ter essa horizontalidade, se olhar um no olho. O diretor da escola deveria ter um tempo para poder sentar, porque são pessoas que ficam tão grandes diante do estudante que o estudante nem se aproxima. Então, a nossa ideia é sempre criar empoderamento para esse estudante poder estar em pé de igualdade para falar com todo mundo, inclusive com o secretário de Educação, inclusive com um dono de uma grande empresa que vai investir em tecnologia, né? E que os meninos vão fazer uma sabatina para perguntar se aquela tecnologia é boa, se o que eles estão esperando a tecnologia vai atender. Então, essa é uma coletiva de imprensa que o estudante traz perguntas e quem caneta vai dar as respostas. E aqui atrás, sempre atenta alguém com a câmera, porque, afinal de contas, esse é um momento histórico que precisa ser registrado e precisa ser socializado para o mundo, porque é o papel da imprensa jovem ser solidário com o que ele viu, com o que ele escutou, para que ele possa dizer isso para todo mundo. Bom, nesse sentido, e nessa vibe, né, como eles mesmos dizem, a gente tem aí essas cabeças pensantes e dizendo a voz e a vez, e o currículo da cidade de São Paulo tem o estudante e ele tem voz, né? Aqui nós temos figurantes da região de Guaianazes, e esses meninos e meninas participaram de conversas com professores a partir dos interesses que eles tinham, perguntar para as pessoas, tá bom, vocês vão fazer o currículo da cidade? Você vai ter isso? Vai ter aquilo? Você vai nos respeitar? Muito, muito bem. Então, aqui começa a história do Estudante Tem Voz. Quando a gente fez o aplicativo, a gente precisou fazer questões. Se a gente tivesse que pegar as questões e colocar as questões prontas e dar para os estudantes fazerem, eles iam fazer, mas não ficaria a cara deles. Então, quando chegou aquele elenco de questões para me apresentar, eu falei, não, assim eu não faço. Eu, como coordenador do programa, falei, não, a gente precisa discutir com ele para eles tirarem as perguntas, e não a gente dar as perguntas. Você não quer consultar o estudante? Então, eles que precisam dizer o que é melhor. Então, a gente fez essas rodas de conversas. Foram 32 escolas na cidade de São Paulo, com alunos de todas as idades. Montamos um set de uma rádio ali dentro da sala de aula e juntamos um grupo de estudantes, né? Estudantes escolhidos, estudantes de sala de aula, e aí eles puderam ter um microfone para poder falar, porque não era só eu que tinha que falar, eu só tinha que dar o start para fazer uma pergunta e a partir daí o microfone ia circulando. Mas por que não pode ser sem o microfone? Porque quando você fala sem o microfone, você precisa gritar, e ninguém precisa gritar. E quando você está com o microfone e fala alto, todos vão te ouvir. Então, a gente democratiza, mesmo que não tem ninguém olhando. Aqui atrás tem um aluno que não está vendo o rosto do outro que está na frente, a voz dele está sendo ouvida e está sendo sentida pelo menino da frente. Então, a gente está potencializando com a comunicação a oportunidade de ele falar. E aí, com essas falas, a gente reuniu para poder gerar as questões que, de alguma forma, alimentaram o aplicativo para que a gente pudesse alinhar a proposta. Em algumas escolas, a gente fez a estratégia de fazer oficinas de comunicação. E aí essas meninas fizeram uma coisa incrível. Elas tinham um problema lá, que não podia jogar bola lá com as aulas de educação física. E aí elas resolveram fazer esses cartazes. Meninas, sim, podem jogar bola. E aí isso comoveu os professores e a escola. E aí eles levaram o problema para ser discutido na reunião coletiva, né, de professores, de pais, e conseguiram conquistar. A história que eu estou contando é muito rápida,
mas ela é cheia de emoções. Porque para poder chegar a isso não foi fácil. Elas receberam muitos nãos. E aí, pelos nãos, elas acharam que fazer um cartaz como esse, colocar nas paredes, chamaria atenção, e foi o que fez. Então, é uma mídia poderosa. Então, eu não preciso de grandes coisas para fazer, eu preciso ter mensagens inteligentes, espaço para poder mostrar. E essas meninas conquistaram esse espaço. Foi tão legal que até a técnica da seleção brasileira gostou tanto, depois da matéria, a matéria bombou, essa foto circulou Brasil afora, foi show de bola, né? Legal. E tivemos também a oportunidade de fazer coletivas de imprensa. Então, são várias estratégias que a gente usou com a comunicação para poder garantir isso aqui, gente. Olha que isso aqui é a coisa mais linda, tá? Eu vou até tirar aqui um pouco o screen para mostrar para você no que virou isso aqui. Pronto. Virou isso aqui, ó. Olha aí, ó. Isso é o currículo da cidade de São Paulo. Claro que não tem só o que o estudante colocou. Mas olha só que interessante. Nas primeiras páginas do currículo, de todas as áreas, aqui torno de ciência, mais de português, de matemática, de história, de tecnologia, de tudo, tem isso que eu vou mostrar para vocês. O resultado desse diálogo. Essas informações que mostram como o estudante gostaria que a escola fosse. E aí, né, Marcos, você falou de uma coisa interessante, que é o ODS, o currículo da cidade de São Paulo, é um dos primeiros alinhado com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E aqui, ó, tá aqui, ó. Então, a gente trabalhou isso junto com isso aqui, ó. Isso que é legal, porque mostra que a gente está alinhado nesse discurso, que o empoderamento do estudante está alinhado aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Tem tudo a ver, ó. É ali, ó. Coisa boa. E aí eu vou dizer para você uma das coisas, não vou falar tudo não, mas algumas coisas depois a gente pode socializar com vocês aí o link dos arquivos, eles podem ser baixados, tá? Por exemplo, eu acho legal participar de projetos. E aí ele fala, comunicação 40.2, cultura 40.8, informática e robótica 40.6, práticas esportivas 47.2, feiras de ciência 41%. Então, é um dado interessante, é por aí que a gente vai pegar. Olha aqui que dado que interessante quando ela fala o que eu preciso na escola. 63%, o que eles acham? Ser responsável. Olha que legal. 58% ser organizado. Mas tem um dado que é interessante. Eles querem ser criativos. 48,8%, quase 50% acha isso. Um outro que eu queria mostrar é o seguinte. Acho importante na minha escola boa convivência. E boa convivência tem a ver com o diálogo. Então, gente, esses dados aqui são incríveis. Se começar que já inicia o currículo, já vai olhando aqui, a tua aula vai fluir, tá? Eu vou só finalizar a minha fala aqui, tá? Não vou levar muito tempo, não. Para dizer para vocês que quando o estudante ele tem ideias e ele pode pôr em prática, ele é um estudante mediador que faz intervenções. Então, aqui nós temos esse muro, que é o muro dos ODS, que a escola colocou na parede, e ninguém nem dava bola para isso, porque esses estudantes tinham na frente dele um muro que tinha uma asa, e ali eles ficavam para tirar fotos, selfie. Só que aí a gente olhou para isso, quando eu cheguei lá, falei, o que vocês acham que tem aqui? Ah, professor, isso é uma parede rabiscada, né? Não, isso aqui, vamos lá explicar o que é. A gente falou. Aí a gente chegou, fomos com estudantes lá para falar para ele, e agora? Que vocês sabem que cada um desses negócios são importantes. Como é que a gente faz para essa parede ficar mais visível para os estudantes? Eles logo deram uma ideia. Vamos fazer programas de rádio, colocar QR Code, porque os nossos colegas são curiosos, e logo ele vai colocar ali o celular para poder ouvir o programa. Olha que inteligência. Usou a criatividade fora da caixinha, né? Para poder fazer com que as falas deles, que na verdade seriam conclusões de cada um dos estudantes para poder ouvir esse programa, criou uma mídia para escalar essa informação. E aí, uma comunicação do estudante com o estudante. Outro dado importante, tivemos agora aí esse problema da pandemia e que professores e estudantes ficaram perdidos com as novas tecnologias. São Paulo, por exemplo, adotou a plataforma Google,
que a gente fez? Eu não fiz nada. Quem fez foi eles. Sentindo a dificuldade dos seus colegas, eles criaram tutoriais de internet. Meninas lá do Jardim Ângela, Winnie e Ayla. Ayla, que inclusive foi escolhida a embaixadora Spider Girl mundial, vai estar concorrendo aí. Uma menina preta também, inteligente, capaz, que criou isso, que ajudou aí muitas meninas e muitos professores na cidade de São Paulo. O vídeo foi para a internet e bombou, né? Vídeo aula criado pelas crianças, criado pelos adolescentes, para fazer ensinagem, né, de tecnologia para o outro que não conhece. Então, a gente tem uma cidade muito grande, nós temos uma política pública e nós temos a oportunidade de criar um aluno mediador que pode ajudar a conexão da escola pública com a sua comunidade. E, para isso, a gente precisa garantir escuta, formação de professores, é importante desses estudantes também, e aulas com características de projetos. A gente precisa criar uma ambiência em que eles tenham possibilidade de criação coletiva. Tá? O Imprensa Jovem ele tem vários projetos e ele está aí para poder ajudar. E, só finalizando, eu não sei se eu tenho tempo para colocar um vídeo, mas se eu não tiver também, eu vou falar o que é aqui. Essas crianças da EMEI, aqui em São Miguel, eles fizeram uma campanha na internet para poder fazer com que os pais começassem a dar vacina para eles, porque nas redes sociais os pais estavam com questão de fake news, não estavam ali fazendo o papel de levá-los para tomar a vacina. O que as crianças decidiram? Professora, nós vamos fazer um telejornal, né, para poder falar de fake news. E elas falaram sobre fake news da maneira delas, muito bonitinho. Ali o vídeo de apertar. E deram o recado para os pais, porque muitas vezes o adulto fala com o adulto, não entende. Mas a criança tem a emotividade, então ela acaba levando essa informação e o pai aceita. E aí a gente teve uma mudança no território onde tem a unidade e os pais passaram a levar as crianças lá para o posto de saúde e vaciná-las. Carlos, querido, põe o vídeo. Põe o vídeo? Opa, põe o vídeo. Então vamos lá. Deixa eu cortar aqui o stop. E está aqui. Vamos assistir, então, o vídeo. Som está saindo? Não. Espera aí. Tem que apertar um negócio aqui. Share Computer Sound. Deve ser esse aqui. Bora lá. E aí? Tá saindo. Tá ótimo. Bom dia, meninas! Vocês estão no nosso jornal. E eu sou o Marcos e eu sou a Nicole. A notícia de hoje são fake news, que são notícias falsas. Fake news é notícias falsas, que podem prejudicar todas as pessoas ou uma pessoa. Por exemplo, o Saci Pererê tem 2 pernas. Se essa notícia espalhar, será uma fake news. Todos nós sabemos que o Saci Pererê tem uma perna só. Nós temos que pesquisar nos livros, na televisão, e no jornal e nas pessoas, para descobrir a verdade. Principalmente, a gente suspeita que uma notícia é falsa. Vamos falar vacinação. E tem muita gente falando que não é para tomar. Isso é fake news. Vou chamar nossa amiga Paloma para falar um pouquinho desse assunto. Olá, pessoal. Hoje eu estou com a professora Marili e ela vai falar um pouco sobre vacinação e fake news. Gente, a vacinação não é brincadeira. Nós temos que procurar as informações nos lugares corretos, como o site do Ministério da Saúde, nos postos de saúde, com os nossos médicos. Nós não podemos estar
cair no fake news. Muito obrigada, professora Marilinha. Voltamos com pessoal aí no estúdio. Obrigado, Paloma. Vamos sempre pesquisar e descobrir a verdade. Ficamos por aqui. Até a próxima e tchau! Você viu? Bravo, Carlos. Maravilhosa a sua exposição, maravilhoso isso que você trouxe. Só para dizer que a gente está muito feliz de poder trazer as crianças para falar, porque a gente imagina que essa coisa de falar, de participação, é de adolescente, mas criança também tem o que dizer, tá bom? Obrigado aí pelo espaço. Meu querido Carlos, viva Paulo Freire, né? Viva Paulo Freire, tá E aqui, viva ó. Carlos Lima, viva todos esses professores e professoras maravilhosos que estão fazendo esse trabalho. E essas crianças, esses adolescentes, jovens, que estão transformando efetivamente a nossa realidade, né? Isso é muito importante. Começaram lá atrás, quando fizeram aquela jornada muito corajosa da ocupação das escolas, né? Foi uma jornada maravilhosa, houve, claro, uma reação violenta, né? Triste, mas eu vejo que, através desse trabalho que você fez e muitas professores fizeram, né? Educomunicação, conseguiram transformar aquela dor em alguma coisa fantástica para a sociedade. E agora nós vamos ter que trabalhar juntos, né? Isso que é muito importante, né? E a Academia Paulista de Direito está muito, muito feliz com a sua participação e você está convidado a sentar conosco aqui na academia a partir de agora, tá bom? E você vai fazer o pessoal aqui jambrar para descobrir como é que é essa coisa da participação inteligente. Meus queridos, Dr. Nelson, querido Marcos Augusto, Dr. Marcos Augusto, meu querido professor Carlos Lima, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, a contribuição que vocês trouxeram para o 2º Congresso Internacional da Academia Paulista de Direito. Eu queria dizer que esse congresso está sendo extremamente rico, né? Até para minha própria surpresa. Eu desenhei o congresso lá em março, né? E fui o primeiro aí a fazer o adiamento, né? Quando começou a aparecer aquela questão da pandemia, eu liguei lá para o diretor da Faculdade de Direito, onde ia haver o congresso, ele falou assim, não tem nada ainda, não sei como é que vai ser. Eu falei, não, eu vou adiar. Aí eu fiz a notícia do adiamento do congresso e no dia seguinte, ou 2 dias depois, o próprio diretor da faculdade também fez o fechamento da escola, fez o fechamento a partir das determinações do reitor da Universidade de São Paulo. Mas, aí, quando vi que não ia ter jeito mesmo, eu resolvi que a gente ia fazer esse congresso online. E eu estou vendo que está sendo maravilhoso, está sendo até mais gostoso do que o congresso ao vivo. A única dificuldade é não poder abraçar as pessoas. Eu queria dar um abraço muito especial ao Marcos, faz tempo que eu não vejo, ao doutor Nelson, trazê-lo lá de Portugal, e ao querido Carlos Lima, né? Um abraço muito, muito carinhoso ao Carlos e a todas essas figuras que estão aí junto com você, Carlos, que você trouxe aí pelos desenhos e pelos filmes. E nesse momento nós vamos interromper aqui durante apenas 2, 3 minutinhos a nossa sessão e vamos voltar depois para a apresentação das contribuições dos pesquisadores e pesquisadoras que apresentaram a tese para nós. Marcos, Carlos, Nelson, muito obrigado. Até breve. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, um grande abraço. Tchau, gente. Abraço, até breve. Obrigado. Até breve. Obrigado.